Olá, estamos novamente aqui no mais um capítulo de Verde Mais Verde na Vila Maria, um bairro de São Paulo. Aqui com meu amigo Márcio Kimura, mostrando as ervas para vocês. Muito bem, as ervas são temperos importantes da gastronomia, como eu já escrevi, inclusive numa apresentação do livro do meu querido amigo Paulo Chanel, que eu mando um abraço. As ervas não são ingrediente principal, raramente são ingrediente principal de um prato, mas elas são grandes, tem uma importância muito grande, porque uma comida sem tempero é como uma vida sem música, não tem graça nenhuma. Agora, na hora de higienizar, nós precisamos colher as ervas. Primeiro nós temos que fazer uma grande diferenciação de família. Existem duas famílias de ervas, umas que a gente chama de ervas mais duras ou mais secas, como seria o alecrim, como seria o tomilho, que é essa aqui, como seria a sálvia, que realmente elas têm uma porcentagem de água menor. E a outra, as ervas mais delicadas, as ervas mais macia, que tem uma quantidade de água maior, como é o manjericão, ou como é também a manjerona aqui, tá? Aí, por exemplo, se nós colher umas ervas delicadas, nós temos que colocar um vasinho com água, porque senão elas vão murchar muito rapidamente. As ervas mais secas, elas são mais fortes. Então, Márcio, vamos pegar todos os manjericões, vamos tirar as folhas, né? Então, a primeira passagem é separar, não precisa. Por que nós devemos lavar, por exemplo, as folhas com problemas, como pode ser essa quebrada ou cheia de pontinho? Então, já vamos fazendo a primeira seleção, escolhendo e cortando com a ponta da unha aqui, sem machucar as folhas. Outra coisa importante, a dureza dos talos. Se a nossa unha conseguir cortar fácil, significa que também o nosso dente vai cortar fácil. Se a nossa unha não conseguir cortar, como o caso desse talo maior, isso aqui vai para descarte, então não vamos poder comer cru. Mas nós podemos usar esse talo para, por exemplo, colocar dentro do molho ou dentro de um assado para soltar o perfume, e aí no caso depois a gente descarta. Então colocamos as folhas aqui, cortando sempre nessa parte perto do talo, não vamos rasgar a folha no meio. Vamos deixar de molho com a nossa solução de cloreto. Existem várias no mercado, vocês sempre seguem a indicação do fabricante. Então pode fazer as outras folhas, Márcio, que assim a gente já vai lavar toda, que vamos usar depois. A diluição do fabricante, então tanto gotinhas por litro como colherzinha também por litro, vocês seguem o que está escrito na embalagem. A primeira água é água normal. A segunda água, para tirar às vezes terra, bichinho, etc. A segunda água é uma água que nós colocaremos o nosso produto, e depois de ter colocado o nosso produto e deixado o tempo de molho indicado na embalagem, nós vamos recolher essas folhas e nós vamos escorrer, tá? Então, digamos que o Márcio tenha feito tudo, depois a gente escorre essas folhas. Se nós temos aquele escorredor de salada, a gente vai colocar no escorredor de salada. Se nós não temos escorredor de salada, vamos fazer como a minha avó fazia. Pega um pano limpo, coloca as folhas dentro do pano, fecha o pano sem apertar, só com delicadeza assim, fecha todos os lados e vai tirando o excesso de água. Retirou o excesso de água, nós podemos usá-la ou guardá-la. Para usá-la é só cortar com delicadeza. Por exemplo, o manjericão, não podemos cortá-lo muito, porque senão ele desmancha. Muitas vezes a gente pega a folha, pega a tesoura e corta com a tesoura, porque o corte da tesoura é um corte mais delicado. Se o manjericão sobrar, nós podemos guardá-lo, como o Márcio vai fazer aqui, bem espalhadinho,
sem estar muito amontoado, intercalado por camadas de papel, aquele papel de comida que se usa na cozinha, papel limpo. Então, digamos que nós tivéssemos mais folha aqui, o que a gente faria? A gente pegaria mais uma camada de papel, mais uma camada de manjericão, mais uma camada de papel, mais uma camada de manjericão. Dessa forma a gente aumenta bastante o uso das ervas. As ervas mais duras, como manjericão, alecrim e sálvia, vamos lavar do mesmo jeito, vamos escorrer e aí nós podemos picar e deixar secar se for em excesso, ou também guardar na geladeira dessa forma, ou até fazer, por exemplo, o alecrim nós podemos lavar e higienizar e aí nós pegamos um papel e enrolamos no papel e guardamos ele arrumadinho na nossa geladeira. Dessa forma nós estaremos aumentando muito a vida útil do produto. Manjericão e outras ervas mais delicadas nós podemos fazer um creme dele, tá? Então, digamos que nós estamos no sítio, tem uma toceira gigantesca de manjericão, nós vamos colher, higienizar, lavar e aí a gente pode bater no liquidificador, desculpa, colocar um pouco de sal e aí colocar num pote de vidro limpo e cobrir com azeite de oliva. Nós poderemos estar usando isso tranquilamente 15, 20 dias, um mês, bem guardado na geladeira e com cuidado de usar sempre a colher. Muito obrigado, um prazer muito grande estar com você e até o próximo capítulo. Tchau, tchau!